do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht. Lembrando que esta é a primeira das 77 delações feitas por ex-executivos da empreiteira. Na delação, Cláudio Melo Filho relata em detalhes um esquema de pagamentos a políticos em troca de benefícios à empreiteira. O executivo era o responsável pela relação da empresa com o Congresso Nacional. No depoimento de 82 páginas, o ex-diretor da Odebrecht confessa como participou, o que disse aos envolvidos e o que a empresa recebeu em troca. A confissão é dividida em capítulos e um deles é dedicado ao presidente Michel Temer. As delações da Lava Jato, que já tinham atingido em cheio o grupo político do PT e que ainda podem atingir mais nas próximas revelações, voltam-se agora para o núcleo do PMDB e políticos do PSDB. No acordo de delação premiada, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht disse que o propósito da empresa era manter uma relação frequente de concessões financeiras e pedidos de apoio com políticos em típica situação de privatização indevida de agentes políticos em favor de interesses empresariais nem sempre republicanos. Os pagamentos a políticos eram indicados por ele e aprovados por Marcelo Odebrecht, pelos presidentes da empresa ou pelos diretores dos negócios. Os pagamentos eram realizados pela área de operações estruturadas da Odebrecht, que depois de uma devassa este ano, numa das fases da Operação Lava Jato, a Polícia Federal descobriu ser um departamento de propina. No acordo de delação premiada, Cláudio dedica um capítulo ao relacionamento que tinha com o presidente Michel Temer. O nome do presidente é citado 43 vezes no depoimento. O ex-diretor afirma que Michel Temer atuava de forma muito mais indireta, não sendo seu papel, em regra, pedir contribuições financeiras para o partido, embora isso tenha ocorrido de maneira relevante no ano de 2014. Mas, segundo Cláudio Melo Filho, ao menos uma vez Michel Temer pediu doações pessoalmente. Foi durante um jantar no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República. O jantar ocorreu, segundo Cláudio, possivelmente no dia 28 de maio de 2014. Além dele, estavam Marcelo Odebrecht, o então vice-presidente Michel Temer, e Eliseu Padilha, atual ministro da Casa Civil, na época deputado federal. Cláudio conta que uma das provas do encontro é uma chamada telefônica para o celular de Padilha às 8h16 daquela noite. O delator relata: chegamos no Jaburu e fomos recebidos por Eliseu Padilha. Como Michel Temer ainda não tinha chegado, ficamos conversando amenidades em uma sala à direita de quem entra na residência pela entrada principal. Acredito que esta sala é uma biblioteca. Após a chegada de Michel Temer, sentamos na varanda em cadeiras de couro preto, com estrutura de alumínio. No jantar, acredito que, considerando a importância do PMDB e a condição de possuir o vice-presidente da República como presidente do referido partido, Marcelo Odebrecht definiu que seria feito o pagamento no valor de 10 milhões de reais. Claramente, o local escolhido para a reunião foi uma opção simbólica voltada a dar mais peso ao pedido de repasse financeiro que foi feito naquela ocasião. Inclusive, houve troca de e-mails nos quais Marcelo se referiu à ajuda definida no jantar, fazendo referência a Temer como MT. O delator entregou aos procuradores cópia de e-mails em que Marcelo Odebrecht trata dos pagamentos a MT, Michel Temer. Numa das mensagens, Marcelo falou sobre a doação que faria dos 10 milhões acertada no jantar. Depois de muito choro, não tive como não ajudar na seguinte linha: de ter algum conforto, ainda que moral. No fim da mensagem, Marcelo Odebrecht pede para avisar MT, Michel Temer, que esta seria a única conta a pagar do time dele. O ex-diretor disse que do total de 10 milhões prometido por Marcelo Odebrecht em atendimento ao pedido de Michel Temer, Eliseu Padilha ficou responsável por receber e alocar 4 milhões de reais. Compreendi que os outros 6 milhões de reais, por decisão de Marcelo Odebrecht, seriam alocados para o Paulo Scaff, na época candidato ao governo de São Paulo pelo PMDB. Ainda segundo Cláudio, um dos endereços para a entrega dos 4 milhões destinados a Padilha foi o escritório de advocacia do senhor José Yunes, hoje assessor especial da Presidência da República, o que deixa entender que o repasse foi em dinheiro vivo. Cláudio conta que também levou a Temer recado de Marcelo Odebrecht sobre pergunta de Graça Foster, então presidente da Petrobras. Ele disse que esteve com Michel Temer, também, para transmitir a ele um recado pedido de Marcelo Odebrecht. O recado era relatar a pergunta que Graça Foster fez a Marcelo sobre a existência de pagamentos da empresa a nomes do PMDB durante a campanha eleitoral de 2010.
Para fazer chegar a Michel Temer seus pleitos, Cláudio se valia de Eliseu Padilha ou Moreira Franco, atual secretário no Planalto, que o representavam. Essa era uma via de mão dupla, pois, segundo Cláudio, Temer também utilizava seus prepostos para atingir interesses pessoais, como no caso dos pagamentos operacionalizados via Eliseu Padilha. Cláudio deu um exemplo da contrapartida. Michel Temer, em uma oportunidade, esteve disponível para ouvir tema de interesse da Odebrecht. Esse foi o caso de uma viagem institucional que seria realizada por Michel Temer a Portugal, país em que a Odebrecht tem atuação. Entreguei nota a Michel Temer sobre a atuação da companhia em Portugal. Esse exemplo deixa claro a espécie de contrapartida institucional esperada entre público e privado. Bom, vamos ver agora a repercussão dessas denúncias graves aqui lá em São Paulo. A repórter Thaís Itaque está em frente à casa do presidente Michel Temer, na capital paulista. Thaís, bom dia para você. Alguma movimentação diferente por aí agora? Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Olha, segundo a assessoria de imprensa, a ideia inicial era que o presidente ficasse em Brasília neste final de semana, mas decidiu, em cima da hora, vir para São Paulo. Então, ele chegou em São Paulo na sexta-feira à noite e está em casa. Segundo a assessoria de imprensa, ele não tem agenda oficial e voltaria para Brasília amanhã à tarde. Apesar de que tem uma agenda oficial aqui para segunda-feira, ele tem um congresso, uma abertura de um congresso a 1h da tarde de amanhã e às 8h30 da noite, um outro compromisso também oficial. Mas a assessoria informa que ele voltaria hoje à tarde para Brasília. A gente está aqui bem em frente à casa do presidente Michel Temer e a movimentação é de jornalistas. Por enquanto está tranquilo, mas a gente vê presença da polícia, alguns seguranças. A gente não viu o presidente, mas é uma indicação de que ele possa estar em casa neste momento. Ainda não saiu nenhum carro desde as 7h da manhã aqui, nem os carros que seguem a presidência, né? Os carros de comboio. O que a gente viu aqui agora há pouco foi a entrada de um senhor que a gente ainda não identificou, estamos atrás dessa informação. Um senhor que chegou segurando um papel aqui e acabou de entrar na casa do presidente Michel Temer. A gente vai continuar aqui e com essa informação de que a assessoria da presidência diz que ele voltaria hoje à tarde para Brasília, Aline. Agora, Thaís, a assessoria não explica o porquê desse retorno, então, da mudança dessa agenda, né? A gente, lógico, suspeita que tem a ver com essas denúncias que vazaram aí da Lava Jato, mas a gente não sabe o motivo. O que ele faria em Brasília? Alguma reunião de emergência? A assessoria não confirmou nada, apenas que ele mudou, então, a agenda que faria em São Paulo e que vai antecipar a volta para Brasília. Só isso que a gente sabe. Exatamente, Aline. Bom, é isso. A gente continua acompanhando essa repercussão lá em São Paulo com a Thaís Itaque. Thaís, qualquer novidade é só chamar a gente aqui. Bom trabalho. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que a acusação é mentirosa, que não foi candidato em 2014 e que nunca tratou de arrecadação para deputados ou quem quer que seja. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, disse que nunca pediu nem autorizou ninguém a pedir qualquer contribuição que não fosse dentro da legislação e afirmou que todas as suas prestações de contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. O assessor especial da presidência, José Yunes, negou ter recebido qualquer quantia da Odebrecht na campanha de 2014. Diz também que não conhece e nunca recebeu Cláudio Melo Filho em seu escritório em São Paulo. E um novo acordo de delação premiada de um executivo da Odebrecht envolve o governador Luiz Fernando Pezão, o prefeito Eduardo Paes, ambos do PMDB, o senador Lindbergh Farias, do PT, e os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Garotinho, os dois do PR. Trechos deste acordo de delação foram publicados na internet pela revista Veja, na coluna Radar Online, do jornalista Maurício Lima. As informações do acordo de delação premiada do diretor de infraestrutura da Odebrecht, Leandro Andrade Azevedo, foram obtidas pela coluna Radar Online, da edição da revista Veja na internet. A TV Globo confirmou o teor das declarações. Segundo a revista Veja, Leandro Andrade Azevedo contou que a Odebrecht repassou 23 milhões de reais e também 800 mil euros à campanha de Luiz Fernando Pezão, do PMDB, em 2014. Ainda segundo a reportagem, as transferências foram feitas para uma conta nas Ilhas Bahamas. Leandro Azevedo disse que os pagamentos foram realizados com recursos de Caixa 2, mediante entregas de dinheiro em espécie, tal qual determinado por Hudson Braga,
diretamente para Renato Pereira no escritório da agência de publicidade na Urca. Hudson Braga foi secretário de Obras do Estado e está preso pela Operação Lava Jato. De acordo com a revista Veja, as doações ilegais garantiam ao delator o acesso direto à Pezão para tratar de interesses da empresa. E que pelo menos uma vez, Leandro Azevedo se reuniu com Pezão na casa dele no Leblon. A reportagem da revista destaca um trecho da delação em que o diretor da Odebrecht lembra que o governador marcou um almoço dentro do Palácio Guanabara para passar um pito em parte de sua equipe, em virtude de um problema envolvendo as obras do Maracanã, concessão da qual a Odebrecht acabou abrindo mão. Leandro Azevedo diz: o governador Pezão começou a reunião dizendo a todos que o governo havia errado com a Odebrecht, que teriam todos que achar uma solução para corrigir isto. Segundo a reportagem, o próprio Azevedo admitiu que nem isso adiantou para que a construtora saísse satisfeita das negociações. Em nota, o governador Luiz Fernando Pezão disse que não comenta informações vazadas e declarações seletivas. Luiz Fernando Pezão informou que todas as doações de campanha foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. O diretor de infraestrutura da Odebrecht também citou o prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PMDB. A revista Veja revela que, de acordo com o executivo, a Odebrecht desembolsou mais de 11 milhões de reais e também quase 6 milhões de dólares não declarados. A reportagem destaca ainda que parte do dinheiro foi entregue em espécie na agência Prole, responsável pela campanha do prefeito, e o restante em contas no exterior indicadas pela mesma empresa de publicidade, nas Bahamas e na Suíça. A revista Veja revela que os detalhes dos pagamentos eram tratados pelo deputado federal Pedro Paulo. Em uma das reuniões que aconteceu no Palácio da Cidade, sede da prefeitura em Botafogo, o delator afirma que o deputado orientou que ele fizesse os pagamentos a Renato Pereira, da agência de publicidade Prole, responsável pela campanha de todo o PMDB do Rio de Janeiro. Leandro Andrade Azevedo disse que o propósito dos pagamentos era manter o acesso privilegiado da Odebrecht à agenda de Paes, permitindo que pudesse tratar diretamente com ele, sem burocracia ou qualquer dificuldade, sobre atraso de pagamentos. O prefeito Eduardo Paes informou que não vai comentar as informações baseadas em vazamentos de supostas delações não homologadas. Apesar disso, na mesma nota registra que, de qualquer maneira, nega que tenha praticado ou autorizado qualquer ato ilegal para a arrecadação de fundos da sua campanha à reeleição em 2012. O senador Lindbergh Farias, do PT, também foi citado pelo diretor da Odebrecht na delação premiada. Segundo a revista Veja, Leandro Andrade Azevedo contou que a empresa desembolsou cerca de 3 milhões e 200 mil reais em Caixa 2, as campanhas de Lindbergh ao Senado em 2010 e à Prefeitura de Nova Iguaçu em 2008. O delator disse que esteve no gabinete de Lindbergh em Nova Iguaçu para negociar diretamente com ele e com o marqueteiro Carlos Raias valores e formas de pagamento das contribuições não declaradas. Leandro Azevedo afirmou que os pagamentos foram entregues no escritório de campanha de Lindbergh. Segundo a reportagem, a cúpula da Odebrecht considerava o senador Lindbergh um político promissor, com possibilidade de um dia chegar ao Palácio do Planalto. Lindbergh Farias disse em nota que desconhece a delação e por isso não tem como responder. O senador afirmou que todas as campanhas dele tiveram as contas aprovadas pela Justiça Eleitoral e que recentemente a Polícia Federal solicitou o arquivamento da investigação aberta após citação semelhante. Ainda segundo a reportagem da revista Veja, Leandro Azevedo também disse que a Odebrecht repassou 9 milhões de reais em contribuições oficiais e repasses de Caixa 2 aos ex-governadores do Rio, Antony Garotinho e Rosinha Garotinho, entre 2008 e 2014. Hoje, Rosinha Garotinho é prefeita de Campos, no norte fluminense. A reportagem revela que um dos pagamentos foi feito quando Rosinha concorria à prefeitura pela primeira vez. 1,5 milhão de reais em dinheiro vivo para o Caixa 2 da campanha. Leandro Azevedo disse que mantinha relação próxima a Antony Garotinho, o que permitia tratar com ele sem burocracia qualquer dificuldade que tivesse em projetos. Foram exatamente os pagamentos feitos a Garotinho, a pretexto das doações de campanha, que abriram as portas para o meu contato direto com ele. Leandro Azevedo afirmou ainda que Antony Garotinho pedia preferência na regularização dos pagamentos em atraso à Odebrecht na gestão de Rosinha em Campos. Em sua página na internet,
Antony Garotinho disse que não foi acusado por Leandro Azevedo de manter contas no exterior. Disse que a declaração de Leandro Azevedo foi feita por ressentimento, após uma disputa judicial envolvendo a Prefeitura de Campos e a Odebrecht, e afirmou que pode comprovar tudo através de farta documentação. Nós não conseguimos falar com Renato Pereira, da agência de publicidade Prole, com o publicitário Carlos Rael e nem com a defesa de Hudson Braga. A assessoria do deputado federal Pedro Paulo não retornou nossa ligação. E além da grande instabilidade no cenário político, o país enfrenta uma profunda crise econômica. E na semana em que o governo apresentou a proposta da reforma da Previdência, em que Minas Gerais decretou o estado de calamidade financeira, o Globo News Especial deste domingo discute o peso da Previdência nas contas dos estados e os efeitos dessa crise na vida dos servidores. O Globo News Especial vai ao ar logo mais às 8h30 da noite.